Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não faço as gravações, né, de vídeo desse nosso canal, desse nosso programa, trabalho, né, que é o Sabedoria de Mestres, no seu formato vídeo, né. Eu acho que já tem mais de 30 dias, ou mais que isso, 1 mês e meio, aproximadamente uns 30 dias que eu não faço gravações. É que o fluxo de trabalho na rádio onde eu colaboro, eu tenho assim, dedicado um pouco mais aos nossos compromissos com a rádio, aqui em Marituba. E assim, tem todas as vezes que eu ouço música, principalmente músicas espirituais, que nos remetem a algo que não é falado com a pronúncia da voz, mas é uma música que nos remete a algo transcendental, algo que nos faz transportar deste mundo onde a gente, muitas das vezes nós no nosso dia a dia, na nossa correria, apenas quando a gente ainda não percebeu que existe algo além daquilo que nós observamos com os sentidos comuns do corpo humano, os sentidos comuns da vida, a gente pensa que a vida aqui na matéria é apenas isso e que não tem nada além. Não é uma regra geral. Mas às vezes no nosso dia a dia a gente acaba nos deixando fazendo as coisas no automático, né? E às vezes esquece que... eu vou tentar construir um assunto, eu não preparei nada para hoje, mas nunca falta assunto para se falar quando se tem uma reflexão que queremos buscar Deus em nossas vidas, né? Todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, pensamos em Deus. Para aqueles que têm algum desenvolvimento de fé, mesmo que essa fé seja apenas a ideia de que existe um Deus. Bom, eu vou tentar construir uma reflexão. E a primeira reflexão que eu posso fazer é assim: Deus é um excelente educador. Deus é a causa da nossa vida, da nossa existência. Tudo que nós olhamos com os olhos do corpo são obras de Deus. Nós somos apenas usufrutuários das bênçãos divinas. Nada nos pertence. Nada nos pertence. O próprio corpo que nós estamos vivendo, uma vida de espíritos encarnados, né? Nós podemos pensar que este corpo é meu corpo eu faço o que bem entender. Nós podemos ressignificar esse pensamento de alguns, ou de alguma parte das pessoas, quando dizem assim: não, este corpo está sob nossa responsabilidade. Este corpo, ele me foi concedido para que eu possa viver uma nova vida na matéria. Então, podemos dizer: mas você fez o corpo? Não. A palavra da Bíblia diz o seguinte, que do pó vieste, ao pó retornarás. Mas essa referência fala da vida da matéria. E o Senhor Jesus, ele foi muito bem claro quando disse, né? O que é do corpo, o que é carne, procede da carne. O que é espírito, procede do espírito. Eu entendo assim que quando o Senhor Jesus faz essa reflexão, esse esclarecimento, e está na Bíblia que do pó vieste, ao pó retornarás, isso faz referência à vida da matéria. A vida da matéria. Porque não existe morte. A morte não existe, existe apenas a vida. E nós estamos num momento de espíritos encarnados. Éramos espíritos, somos espíritos. Antes de encarnar, estávamos na espiritualidade. Estamos na experiência da matéria. Desencarnando, este corpo perde a sua vitalidade e ele volta para a Terra.
mas o Espírito permanece, o que somos. Então, a gente pode pensar, o Senhor Jesus muito bem falou ainda nessa parte, né, quando ele fala com Nicodemos, né? O Espírito sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. É que quando estamos na matéria, ele falou isso numa experiência com Nicodemos, explicando sobre o nascer de novo, ele falava sobre a vida espiritual. Nós não sabemos de onde viemos, mas nós temos um passado. Não sabemos para onde vai. Ninguém pode dizer, estou salvo, estou perdido. Não. Enquanto acordamos na matéria todos os dias, podemos dizer que Deus nos concede mais um dia, uma página, e nós não sabemos se vamos chegar até o fim da noite. Mas se eu acordei, eu devo aproveitar, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Agradecer ao Senhor Jesus, porque Ele nos deu uma página nova, onde nós temos o livre-arbítrio de anotar o que faremos das nossas faculdades, das oportunidades ao nosso alcance. Quando ele estava com Nicodemos e falou do nascer de novo, outras doutrinas religiosas fazem uma interpretação. Eu vou fazer a minha interpretação do que eu entendo. O nascer de novo, para mim, é que esse nascer de novo não necessariamente significa apenas a vida nova do corpo. Você pode nascer de novo em qualquer faixa etária da vida em que você se encontra, seja criança, seja jovem. A verdade é que a criança ainda não tem maturidade suficiente, enquanto desenvolve a sua consciência desta vida atual, para ter livre-arbítrio no sentido de responsabilidade das suas escolhas. Nós passamos pela fase da infância, amadurecemos, e há um momento quando nós, vamos dizer assim, adquirimos o senso de que eu sei o que quero, o que busco, ou seja, eu faço escolhas. Quando eu sei as consequências, pelo menos parte delas. Porque muitas das vezes, nós, quando atingimos certa idade adulta, nós fazemos escolhas, achamos que sabemos o que queremos atingir, mas na verdade, nós não temos o alcance profundo das consequências de nossas escolhas. Muitos de nós temos conhecimento, informação sobre a vida, sobre Jesus, sobre os seus ensinos. E não necessariamente precisa ser no rótulo do nome Senhor Jesus, ou no rótulo do nome Senhor nosso Deus. Porque a mensagem do amor universal, ela está para toda a humanidade. Não é que vai ser salvo só quem é cristão, só quem é de uma doutrina A, B ou C. Isso não existe para Deus. E Jesus não considera isso. Quando ele dava os seus ensinamentos, ele era muito objetivo quando falava da condição para ser salvo, para fazer parte da família de Deus. Em um momento, quando esteve reunido com os seus discípulos, alguém chegou, aí estão a tua mãe, a tua irmã e os teus irmãos. Ele disse, a minha mãe, o meu irmão e minha irmã, são aqueles que fazem a vontade de Deus, meu Pai. Então, essa é a condição. E uma outra que ele nos ensina é que ele falava sempre quando alguém o buscava com um coração sincero e verdadeiro de reconhecer que ele poderia ajudar, de que ele era a luz do mundo. Então ele dizia assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele considerava apenas a fé, de acreditar em vários momentos, até quando o soldado chegou com ele, né, e disse para ele ajudar o seu funcionário da sua casa, né, porque estava doente e tudo mais, estava com problemas de saúde, né, ele considerou que não era necessário que o Senhor Jesus fosse lá, na casa dele, porque bastava que ele desse uma ordem ao Senhor Jesus. Porque o soldado tinha tamanha fé na força de Jesus, na grandeza espiritual de Jesus, de quem ele representava, de quem ele era, que ele disse, basta uma palavra, e explicou como ele entendia. E o Senhor Jesus vai e redargue para os outros que estavam ali presentes. Não vi tamanha fé como a deste homem. Ou seja, a fé é suficiente. Mas a fé, ela tem um encadeamento, ela tem um desenvolvimento. Nada que nós conquistamos daquilo que pode se dizer como sendo o tesouro dos céus é de um dia para o outro, é de um salto para o outro. Tanto é que o Senhor Jesus foi bem enfático quando disse em uma outra passagem da Bíblia dizendo, só termina quando acaba a vida da matéria. Aí termina a experiência da vida na matéria. E enquanto acordamos no corpo, enfatizando o que a gente meditou no início, né,
temos oportunidades de escrever uma página nova, melhorar, ou mudar a direção da nossa vida, se a gente considera que estamos sem norte. Oportunidades não faltam, oportunidades para todos nós. Às vezes as pessoas têm uma limitação com relação à interpretação das experiências da vida, achando que as experiências do sofrimento, eles são obstáculos para nós que nos interditam. Isso depende do ângulo de observação que a gente olha a vida. Porque se Deus é o grande educador e que Ele enviou ao nosso mundo, que é dele, e antes que nós estivéssemos aqui Ele já o era, porque são palavras dele, antes que Abraão existisse, eu o sou. Então a gente pensa, se Deus é amor, se Deus tem um propósito de dizer para nós que, numa interpretação minha, a origem da vida é o amor e o fim da vida é o amor também, mas no partir do momento quando nesse trânsito entre o amor origem e o amor fim, quando eu adquiro o livre-arbítrio, eu sou responsável por exercer as minhas escolhas. E nem sempre as minhas escolhas, elas me levam ao ideal. Mas a vida não é apenas esse momento único da matéria, que nós estamos agora e que nós temos consciência. Jesus disse, o Espírito sopra onde quer, mas tu não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então a gente pode considerar assim, existem muitas vidas, somos espíritos milenares. Eu vou me ater apenas à vida. Muitos conceitos rotulados para tentar explicar o que é simples nas palavras de Jesus, na grande parte dos seus ensinamentos, às vezes complicam o entendimento do que é tão simples. A própria natureza nos dá exemplo disso. Eu, quando faço minhas meditações, reflexões, e eu aprendi isso com muitos espíritos que falavam através de médios, como o Divaldo Franco e o Chico Xavier. Eu não sou espírita, não sou católico, não sou evangélico, não sou budista, eu não tenho nenhum rótulo religioso. Mas por onde eu passei eu pude aprender um pouco. E eu acredito que esse ensinamento deles, quando falam da natureza, que a natureza não dá saltos, nós também não damos saltos. Não é porque eu estou dentro de uma casa, de um templo religioso, que eu posso dizer que estou salvo, que estou vinculado a Deus. Lembra que a condição que Jesus estabeleceu é que se faça a vontade do Pai. Num outro momento, quando ele estava com os discípulos, chegou um dos discípulos e disse que expulsava demônios em nome de Jesus, mas não fazia parte do apostolado de Jesus que estava caminhando com o Mestre. E o Mestre vai e educa, não impeçais, porque não há ninguém que faça obras do bem, que entregue um copo de água para alguém em meu nome e depois possa falar mal de mim. Ou seja, Jesus não considerava que necessariamente a pessoa teria que estar ali no grupo. Não, você só será salvo, você só me serve se você estiver junto comigo. Ele não considerava isso. Lembra, a palavra dele é fazer a vontade de Deus. Esse é minha mãe, minha irmã e meu irmão. E a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. O nascer de novo é esse entendimento que começa com a ideia de que Ele é o nosso Salvador, de que Ele é a luz do mundo e de que Ele representa o Pai para todos nós, de que Ele é o amor não amado. Lembra que Ele disse numa palavra que dos homens nascidos de mulheres naquela época, João Batista era o anjo que tinha descido do céu e estava preparando os caminhos do Senhor. Era contemporâneo dele, Tanto é que quando ele chega no momento, vem andando no caminho e João Batista estava fazendo seus batismos na água, ele vê ele, e ele era médium, João Batista, e fala, aí está aquele que batiza com o Espírito Santo, o Cordeiro de Deus, disse assim, E depois, preste bem atenção como são as coisas, Quando Jesus recebe o batismo, que estava nas Escrituras, e ele diz que deveria ser assim para cumprir as Escrituras, mas João Batista reconhece que ele não era digno de abençoar Jesus, porque ele precisava da bênção do Mestre. E Jesus diz, por enquanto deixai assim. Depois, quando João Batista já está preso, ele pergunta com dúvidas para os seus amigos discípulos, vai perguntar para ele se ele era mesmo escolhido ou devemos aguardar outro, Como são as coisas. Ou seja, os próprios escolhidos, que era o anjo, podemos cair. Porque são palavras de Jesus, até os escolhidos correm perigo.
Por isso dissemos no início do nosso comentário que o Espírito sabe onde quer, mas tu não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, a gente pode pensar assim, quem pode dar garantias de que estamos salvos? Quem pode dar garantias de que eu vou me comportar de uma maneira Y, X, B? Não. A verdade é que a gente deve sempre se esforçar para dar o melhor de nós. Se temos a oportunidade de ser úteis, façamos. Mas pensamos assim, será que o que eu faço, a recompensa que eu espero é apenas desse momento da vida da matéria? Ou eu considero que existe uma vida além? Na verdade, existe só uma vida. O que eu penso quando essa matéria voltar a ser pó para a terra? Não é a matéria que pensa, que fala, que vê, que ouve, que enxerga, que se movimenta. É o Espírito que está, eu Espírito, você Espírito, que anima esta matéria. Existe uma única vida, a vida do Espírito. Mas nós viemos na vida da matéria reiteradas vezes. Mas não existe morte. Porque o que morre é a energia vital que deixa de nutrir a vida orgânica e o corpo, o espírito abandona o corpo. O corpo, vamos dizer assim, que morre. Mas as células não morrem. É o espírito que deixa de animar esta matéria e volta para a espiritualidade. Porque o que compõe o corpo humano são os tais minerais, as proteínas, as coisas todas que a química e a biologia sabe muito bem, até o dia de hoje, né, decifrar e desenvolver. Mas a matéria continua, ela volta com a sua constituição. O que está organizado em conjuntos celulares, em uma organização biológica, e até a Bíblia, né, até a biologia chama de o estudo da vida, né, é a vida orgânica. Mas quem dá a vida a essa matéria é o Espírito. E é aí que a gente vai pensar. Nós somos o que estamos aqui e podemos dizer que é o que somos aqui. Numa imagem mínima do que podemos materializar do que nós somos em espírito, é o que guardamos aqui e é o que guardamos aqui. Ou seja, pensamento e sentimento. Pensamento e sentimento. O que significa isso? O que eu quero pensar com isso, essa minha reflexão? Que isso que está no meu coração, em nosso coração, isso que está no nosso pensamento é a nossa identidade real. Então a gente deve pensar, será que na nossa vida de relação, na nossa família, no nosso trabalho, onde nós estamos, será que nós estamos fazendo com que este desenvolvimento aqui, este conteúdo daqui e este conteúdo aqui, esse conteúdo psíquico-emocional, será que nele existe algum desenvolvimento do tesouro dos céus ao qual o Senhor Jesus faz alusão? Esse tesouro dos céus é aquilo que a traça e a ferrugem não corrói. Porque às vezes, na experiência da vida, podem acontecer coisas que podem ferir a nossa matéria. Né? Ferir a nossa matéria, ou embates da vida, experiências da vida, que podem nos machucar no nosso conceito do que seria dor, sofrimento, machucar, sofrer, ser ferido. Mas isso depende do ângulo de observação que nós nos colocamos. Nós iniciamos nossa meditação, nossa reflexão, dizendo que Deus é um excelente educador e enviou o seu Filho unigênito. Aí a gente pode pensar, unigênito, o que significa isso para a gente? As palavras são colocadas para nós da época que Jesus esteve conosco para aquela humanidade, para aquela consciência. Né? Ele é o único Filho de Deus, podemos dizer que ele é o único Filho de Deus com união total em Deus. Todos nós somos filhos de Deus. O Mestre é o Filho mais excelente e mais perfeito e em totalidade unida com o Pai. Por isso ele disse essas palavras. Eu e o Pai somos um. Não porque ele é Deus, é porque ele é aquele que o representa. E ele não faz a vontade dele, as palavras são dele. A minha irmã, o meu irmão e a minha irmã são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Ele veio, palavras do Mestre, não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Então, a minha reflexão nessa noite é dizer assim, são várias coisas que podemos refletir, são várias coisas que podemos pensar. Então, a reflexão que eu faço, né, não é que nós vamos ser pessoas perfeitas, mas devemos ser pessoas sinceras, devemos ser pessoas naturais. Às vezes as pessoas em qualquer parte do planeta pensam de isolamento. Vamos isolar para meditar. Mas você se isolando, você está sendo útil a si mesmo? Será que na sua cidade, no seu local, não existe uma oportunidade de você ser mais útil do que se isolar?
Eu não considero, eu compreendo, mas eu não considero, porque a vida é ação. Palavras do Mestre diz: meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Se a vida da matéria fosse para nós vivermos em isolamento, não teria sentido da vida. Mas é compreensível, um momento ou outro, buscar meditação. Um momento ou outro, nós buscarmos refletir. O próprio Mestre, antes de começar o seu ministério, jejuou 40 dias, 40 noites no deserto, isolado de todos. Então devemos buscar força em Deus, em Jesus. E nós não podemos conhecer Deus senão através de Jesus. E através de Jesus não significa só através das palavras dele, mas de todos aqueles que ele enviou antes dele, com ele e depois dele. Porque em todo lugar ele tem seus mensageiros. Porque o Senhor Jesus não veio para atender apenas aqueles que consideram o rótulo do nome sagrado que ele tem, Senhor Jesus, mas todo aquele que tem fé e acredita que existe um Deus, uma causa para a vida. E não necessariamente precisa ser com o rótulo do seu nome sagrado. Maomé, Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio. Não importa o nome. O importante é a fé. Palavras do Mestre. E ele disse, em outro momento, não faltam explicações na Bíblia. Se a gente for fazer um delineamento, em várias passagens, nós temos que saber enxergar com olhos de ver e ouvir com ouvidos de escutar. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Eu estou fazendo uma ponte para as palavras do Mestre, como eu entendo. Porque ele considera que muitos conhecem a palavra, mas ele mesmo disse, em outro momento, falando de outra situação: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Conhecer a palavra da verdade é o primeiro passo. Viver a palavra da verdade é dar sentido ao ensinamento de Paulo quando diz que sejamos cartas vivas. As cartas vivas é aquele que não fala muito, mas vive a mensagem da verdade. Porque muitas pessoas apenas, como comecei no nosso desenvolvimento, olham o que está para ela dos sentidos. A pessoa diz, ela disse coisas bonitas, ela interpretou tão bem o Evangelho, mas a gente está cheio de pessoas por aí que falam com os lábios, mas o coração está distante. O Senhor Jesus não espera a perfeição de ninguém, porque o próprio anjo teve dúvida, João Batista. Então, quem pode dar garantias? Então, todo o saber da humanidade, todo o desenvolvimento do amor, é graças a Ele. Que antes que nós estivéssemos aqui, a humanidade estivesse espalhada pela Terra, Ele já era o arquiteto, o condutor deste planeta. O gênio sagrado, celeste, sideral, que sob a vontade de Deus, com os seus discípulos perfeitos, construiu este planeta para a humanidade que Deus elegeu estar aqui, somos todos nós. Então a gente tem que entender que a vida tem um sentido, que nós temos um passado, estamos nesse momento aqui da matéria, mas teremos um futuro. E a reflexão que eu faço, o futuro que vai permanecer é exatamente isso aqui que existe em nós. O coração e o pensamento. E às vezes, muitas vezes, isso aqui, se exteriorizam de maneira patente no que somos. Mas muitas das vezes nós escondemos o que está aqui e aqui, para viver de aparências, para viver uma vida que nós gostaríamos de apresentar. Mas aí essa vida não é verdadeira. Em um momento ou outro nós vamos esquecer que nós estamos apenas apresentando uma imagem daquilo que queremos que as pessoas pensem de nós. Por isso eu falei no momento do nosso comentário, sejamos naturais. Se eu me aborreci por um momento, se aborreça. Nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. Haverá momentos de que, uma experiência ou outra, eu posso me exasperar nas palavras. Natural. Ele não espera a perfeição de nós. Ele espera que nós sempre estejamos prontos para sempre melhorar. Mas Ele quer que aquilo que nós façamos seja natural. Eu não devo engendrar o crime. Eu não devo patrocinar o crime. Eu não devo ser a causa do crime. Ai do mundo por causa dos escândalos. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Então a gente tem que ter maturidade suficiente. Porque a gente tem que saber com profundidade aquilo que está ao nosso alcance, se aquilo que eu estou escolhendo realmente é benéfico para mim. Se eu não estou destruindo alguém, se eu não estou puxando o tapete de alguém nas palavras mundanas,
se eu não estou arquitetando algo que vai prejudicar meu semelhante? Quem somos nós para julgar alguém? Falar tudo mais? Falamos. Mas quando falamos um comentário por conta de uma coisa que a gente se aborreceu, uma situação e tudo mais, e depois passa, natural, essa é a vida. Mas agora, quando nós fazemos um comentário e nós mantemos, nutrimos, torna-se um hábito, e eu me acostumei com aquilo, é a minha identidade de falar com o sentido de depreciar a pessoa, de menosprezar a pessoa, de diminuir a pessoa, porque eu quero que as pessoas tenham a imagem daquela pessoa como eu estou apresentando. Isso é um crime. Porque as pessoas estão vendo aquela pessoa que eu faço um espelho conforme as tintas da minha mente e do meu pensamento. E será que aqui é sincero? Ou eu estou fazendo isso de caso pensado para destruir aquela pessoa? Ou pelo menos para passar uma imagem ruim daquela pessoa? Nós seremos conhecidos na vida verdadeira, aqui que estamos, não pelo que nós falamos de nós, nem pelo que as pessoas falam de nós, mas por aquilo das pessoas que tiveram oportunidade de nos conhecer, conviver com a gente e de fato sabem o que nós somos. Lembra? João Batista teve dúvida e o Senhor Jesus redarguiu. Os cegos enxergam, os coxos são consertados e os leprosos são purificados. O próprio anjo que estava na matéria, já preso, João Batista, teve dúvidas. Palavras de Jesus. Nós somos aquilo que nós testemunhamos todo dia. E isso nós não podemos enganar. Por isso nós não podemos viver de aparências. Nós devemos ser naturais. E esse natural não necessariamente tem que ser perfeição, puritanismo. Sejamos aquilo que somos. Mas nos esforcemos para buscar que a nossa vida, que está aqui e está aqui, desenvolva algum tesouro dos céus, que são as virtudes da solidariedade, da fraternidade, da amizade, que não tem preço. Porque se a minha vida onde estou, nós estamos, nós colocamos preço para tudo que fazemos, ou condições, o que nos pertence? Nada. Palavras de nossa reflexão. Dai de graça o que de graça recebeste. Nada nos pertence. Então devemos ter consciência de que somos apenas usufrutuários. Se eu já atingi, nós todos daqui, a humanidade, quase todos, né? Porque existem regiões que ainda existem ainda isolamentos, né? Que não tiveram acesso a conteúdos, né? Que falam dessa vida, mas eu não vou entrar nesse mérito de reflexão. Se eu tenho algum entendimento da razão, de que eu tenho escolhas, eu posso fazer escolhas, bom, gente, que nós tenhamos maturidade suficiente para pensar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Existem pessoas em situação de vulnerabilidade econômica que não tem nada da matéria, nem a roupa para vestir às vezes. Às vezes tem me desculpe a palavra, mas às vezes um trapo que cobre o corpo, mas o seu coração é rico, muito mais rico do que se possa imaginar, de algumas pessoas que estão cheias de coisas, rodeadas de pessoas, mas não existe ali amizade. São apenas usurpadores do que ela pode oferecer, do que aquilo que lhes cativa, as coisas do mundo. Tem casas, conforto de todo cativo, mas o seu coração é pobre, porque é uma pessoa que acha que é dona daquele espaço, é dona de tudo, tem poder. O poder para ela é aquilo: dinheiro, fama, status social. Mas muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade pelas ruas do mundo, do planeta Terra, muitas delas são ricas das coisas de Deus. Nós temos o exemplo em Lázaro, que ia pegar as migalhas, né, na casa do homem rico. O homem rico tinha tudo e não queria dar nem as migalhas para aquele homem. E aí, quando houve o desencarne dos dois, Lázaro foi para Pai Abraão, nos céus, né? E o homem rico foi para o Hades, o inferno, né? Então, gente, né? Devemos ter um ponto de vista num horizonte mais alto para a gente poder observar as coisas, né? Não falta informação para a gente só tem que ter olhos de ver e ouvidos de escutar. Temos que saber fazer uma reflexão verdadeira e profunda. Não falta informação para a gente. E quando a gente tem algum problema em nós, que lhe é brecha para que nós sejamos conduzidos por caminhos que
não nos levarão à paz, à felicidade. Tudo aquilo para nós que a gente pode pensar numa simbologia, que é como nós queremos matar a sede, né? A sede depende do ponto de vista que eu acho daquilo que quer me satisfazer. Então eu penso assim, a sede daquilo que vai tornar-nos da sede é do mundo temporal. Mas a sede que alimenta a alma e se torna permanente e nutre para sempre é a água da vida que o Senhor ofereceu à mulher samaritana no poço de Jacó. Porque aquilo que eu tenho sede, mas é para atender apenas o momento da vida na matéria, o poder, o dinheiro, a vaidade, o sensualismo, isso é como a água do mar que eu bebo e me dá sede logo em um curto período de espaço de tempo depois. E eu começo a tomar essa água e não me sacia. Eu continuo com a sede. Então nós devemos ter maturidade suficiente para aquilo que eu vivo na minha vida possa dar sentido, direção. Porque palavras do Mestre, né? Eu vou me enfatizar porque eu entendo, eu sei e assim é que Ele é a pedra fundamental do amor, da inteligência neste planeta. Ele é o começo. E Ele, neste planeta, representa o Pai. E palavras do Mestre, quem permanecer em minhas palavras, este verdadeiramente será meus discípulos. Mas eu posso fazer até um horizonte maior de reflexão. Se você é adepto de outra doutrina religiosa, se tem ou não doutrina religiosa, mas se no seu coração e aqui, você é uma pessoa solidária, fraterna, amiga, se você é generoso, se você é solidário, se você distribui aquilo que está ao seu alcance para ajudar alguém que tem necessidade, carência, por exemplo, eu tenho algum recurso econômico, eu posso assistir alguém que tem necessidade. Eu tenho conhecimento de alguma área do saber humano, eu posso doar parte do meu tempo para ensinar alguém que tem necessidade disso. Ou seja, de muitas maneiras você pode fazer, permanecer nas palavras do Mestre, que não necessariamente precisam ser o texto bíblico, porque a palavra do Mestre é essa. Aqueles que fazem vontade de meu Pai, aqueles que fazem a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã. E a vontade do Pai não necessariamente precisa de ser rótulo, porque Ele disse, né? Nem todos que dizem Senhor, 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 entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, gente, esse é o pensamento de hoje, né? Reflexão de hoje, né? Então, que a gente possa fazer da nossa vida, né? Parte dela, cartas vivas de Jesus, né? Como Paulo anotou, né? Nós precisamos, né, ser aquilo que nós já entendemos sobre a verdade que é Jesus. Né? Nós precisamos, de alguma maneira, né, viver essa mensagem, né? Para que nós tenhamos, né, a consciência tranquila de que pelo menos parte da minha vida, sempre que aparecer uma ocasião, pelo menos parte dessa vida eu fui solidário, fui amigo, fui fraterno. E com as experiências da vida, passa sempre. Todo o desenvolvimento ele tem começo, meio e fim. E se esse momento que você viveu, está vivendo, ele lhe causou algum prejuízo para você no seu entendimento emocional, seja ele material, alguma coisa do tipo, se você acordar amanhã, no novo dia, fica a experiência. Você está tendo uma nova página de vida para anotar. Prossiga, não desista nunca. Nunca desista da vida e do sentido da vida que você já compreende. Mas tenha maturidade suficiente que esse sentido da vida lhe leva na direção do Pai. Lhe leva na direção do Mestre. Para que a gente tenha um futuro. Para que a gente não tenha que voltar para uma escola mais rígida nos seus ensinamentos. Para que eu não me perca pelas portas largas do mundo. Para que eu não seja escravo das coisas que são temporais, né? Porque o mal, ele é temporário. O bem é permanente. O amor é a causa e o amor é o fim. Mas entre esse amor causa e amor fim, tem um momento que nós temos o livre-arbítrio e a responsabilidade por nossas escolhas. Lembra das palavras do Mestre? Serás responsável por aquilo que cativou. Serás responsável por aquilo que elegeste. Serás responsável por aquilo que semeaste. Serás responsável por tuas escolhas. Seremos responsáveis por nossas escolhas. Então que as nossas escolhas
sejam de boa parte delas saudáveis, para que a gente não tire do outro o direito que ele tem, dado por Deus. Que eu tenha o senso de que eu devo respeitar o direito do outro, tanto quanto eu devo considerar que eu devo respeitar o meu direito. Mas se o meu direito invade o direito do outro, há uma violência. Temos que saber dividir o que é lícito e o que não é lícito. Muito obrigado, gente. Boa noite. Porque é noite aqui, eu estou gravando à noite, né? E até o próximo Reflexão, Meditação. Muito obrigado, gente. Deus nos abençoe.